Ai, ai. Oi, pessoal, bem-vindos. Aqui na Índia são 10h30 da noite. Aí no Brasil, 2 da tarde. Hoje eu vou fazer o ao vivo com a Andréa Simões. Vou aguardar ela entrar pra gente começar. Enquanto o pessoal também vai entrando, não é? E aqui eu não estou com muita luz, tá, gente? Aqui já é quase 11 da noite. Vocês estão me ouvindo bem? A voz tá saindo? Tá ouvindo? Diga sim. Ok. Agora eu recebi a resposta de vocês. Oi, 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 oi pra todo mundo. Oi, oi, oi. Boa tarde aí no Brasil. E pra quem também tá acompanhando, né, fora do Brasil, eu tô vendo pessoas que moram também fora do Brasil aí que me acompanham. Deixa eu ver. A André ainda não entrou, tá? Hoje nós vamos conversar com ela, que entende muito sobre o Oriente e também sobre esse universo aí muçulmano. Oi, 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 pessoal. Vão entrando, vão entrando. Bem, eu já quero deixar claro, tá, pessoal, que eu não tenho nenhuma religião, tá? Já fiz até um vídeo também no meu canal falando sobre isso. A minha religião é o amor, é fazer o bem, e eu acho que cada religião tem algo a nos ensinar e todas levam ao mesmo caminho, que é para você ser uma pessoa melhor. Então, nesse vídeo aqui nós não vamos falar, não tem nada sobre verdades absolutas. Vocês vão ter que fazer um aprofundamento muito maior. Isso aqui a gente vai tentar falar algumas coisas. Mas vocês vão ter que, claro, né, fazer um aprofundamento maior aí. Sim, pessoal, eu estou na Índia, para quem está perguntando, eu estou aqui na Índia, agora são 10h30 da noite. Que são 10h30 da noite. E eu estou aguardando a Andréia entrar. Algumas pessoas me mandou aqui solicitação para participar, mas ainda não foi ela. Aí eu mexi aqui em alguma configuração. Sim, Arjun, sim, Oriente Médio. Oriente Médio. Pessoal, eu mexi aqui em alguma coisa que eu não coloquei filtro nenhum, agora esses filtros estão aparecendo. O que é isso aqui, meu Deus? O que quer dizer isso? Ai, meu Deus, eu não faço muita transmissão pelo... Ai, não. Aí, tá vendo? Tô mexendo aqui, tá colocando uns filtros doidos. Eu não faço transmissão pelo Instagram. É muito difícil eu fazer pelo Instagram, né? Essa coisa ao vivo. E eu não tenho muita... E eu tô mexendo aqui, não tá saindo nada.
Gente, a André ainda não entrou. Se você já entrou, Andréia, me dá aí um alô, porque eu não tô vendo. Tô tentando aqui. Não estou vendo a sua solicitação. Aí agora. Gente, como que eu vou fazer? Aí agora eu acho que deu. Não sei, porque eu não tava. Eu mexi em alguma configuração aqui, não sei o que aconteceu. Oi, tudo bom? Oi, Andréia, bem-vinda. Ei, eu tava Agora eu esperando tu consigo. entrar e entrava. Sim, eu não costumo fazer assim lives, então hoje nós vamos aqui fazer um ao Tranquilo. vivo. Mas o pessoal, quem não conhece a Andrea, né, é um canal muito conhecido, que ela já fala aí sobre relacionamentos online e ela também criou Conexão Oriente para falar mais sobre essa cultura, certo, André? Eu queria que você primeiro fizesse uma Certinho. apresentação assim sobre você, porque essa de onde surgiu essa curiosidade sobre o Oriente, assim, só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tô certo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andrea. Em 2011, eu criei um blog chamado Conexão Oriente para contar a minha experiência de ir para o Oriente Médio, porque eu conheci um menino que era da Síria. Então, tudo começou a partir daí. Eu quis relatar as minhas experiências, aquilo que eu gostava de estudar sobre o Oriente, que é o interesse que eu tenho assim desde criança. E depois eu quis trazer para o audiovisual, para o YouTube. E aí eu criei primeiro o canal Andréa Simões e depois o Conexão Oriente. Aí eu separo os assuntos. Num canal a gente fala mais de relacionamentos e no outro a gente fala mais sobre cultura, história, geopolítica. Ok. Você chegou a morar fora na Síria? Como é que foi? Eu nunca consegui morar porque eu trabalho, eu sou funcionária pública no Brasil, então eu nunca tive liberação para sair. Então eu consigo sair de férias, no máximo uma licença-prêmio de 3 meses, 5 meses, mas eu não consigo me ausentar muito, a não ser que eu peça para ficar de licença sem vencimento, né? Aí eu teria que arrumar um emprego no Oriente Médio para me manter. Mas assim, para morar direto não dá, por causa do trabalho aqui no Brasil. Mas eu tenho muita Entendi. vontade de ir para as Arábias, morar um tempo, pedir uma licença. Mas eu não penso em morar em definitivo, porque eu tenho meu trabalho aqui no Brasil. O pessoal confunde muito quem é árabe com muçulmano e até que a cultura indiana, o pessoal confunde bastante. Quem é que é aí que faz parte? Você dá uma definição pra gente aí. Quem é os árabes? Quem é muçulmano? Para o pessoal entender. Tá, quem é quem na fila do pão? Bom, árabe é uma etnia. Então, alguém que descende dos povos árabes, tem no DNA dele a ancestralidade árabe, que é um ramo semita ali dos caucasianos. Agora, muçulmano é qualquer pessoa, independente de onde ela nasceu, de qual é a etnia dela, que ela resolveu, em algum momento da vida dela, seguir o Islã, ou ela já nasceu numa família muçulmana. Então, é uma religião. A gente sempre diz que nem todo muçulmano é árabe, mas a maioria dos árabes são, sim, muçulmanos. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, que fica lá no extremo da Ásia, né? Então, eles não têm nada a ver com os árabes, e eles são muçulmanos. Eu até separei aqui uma listinha dos países que fazem parte do Oriente Médio. Ó, Egito, Israel, Líbano, Palestina, Jordânia, Síria, Turquia, Iraque, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Catar, Chipre, Irã. Deu, de, Isso. deu 17 aqui. Eu esqueci algum? Esse é o Oriente Médio que a gente fala que é a partir do Acordo de Sykes-Picot. O Oriente Médio, até o ano de 1916, mais ou menos, ele fazia parte do Império Otomano. Então, Síria, Líbano eram províncias do Império Otomano. Aí, depois que o Império Otomano caiu, durante a Primeira Guerra Mundial, houve um acordo secreto entre a França e a Inglaterra e eles meio que fatiaram
os países que ficariam sob domínio britânico e domínio inglês. Então, esse mapa do Oriente Médio, essa conformação que a gente conhece hoje é a partir do Acordo Sykes-Picot, que a gente chama de Oriente Médio contemporâneo. E é isso mesmo, esses países que você falou. Esse é o Oriente Médio a partir de Sykes-Picot. A lista é muito grande. Tem a diferença Oriente Médio e mundo árabe. Mundo árabe são os países que falam a língua árabe e eles estão espalhados no Oriente Médio, no norte da África e no chifre da África. São duas coisas diferentes, mundo árabe e Oriente Médio. Isso, e como você falou, a maioria deles, a religião predominante é o Islã. É o Islã. Majoritariamente, eles são muçulmanos. E o que quer dizer o Islã? Explica aí, porque tem muita menina envolvida aí com muçulmano que não sabe absolutamente nada sobre essa cultura, principalmente sobre a religião. Explica pra gente o que significa Islã, ou os princípios básicos, assim, do Islã. Tá. O Islã é uma religião que significa paz, e ela surgiu, né, lá nos anos 600 depois de Cristo, na Arábia. O profeta Mohammed recebeu os ensinamentos do Islã, recebeu o Corão, e ele, depois, com os sucessores dele, eles espalharam, né, houve a expansão islâmica. Então, o islamismo ele tem 5 pilares, que é a Shahadá, que não existe divindade além de Allah, que Allah não gerou e nunca foi gerado. O segundo pilar do Islã é o Salat, é a oração. Então, todo muçulmano tem que orar 5 vezes ao dia. Assim, eu não vou falar os nomes em árabe, mas eu vou falar assim, é uma oração ao amanhecer, uma ao meio-dia, depois do meio-dia e o anoitecer, uma ao anoitecer e uma hora depois, mais ou menos, que anoiteceu. Então, são 5 orações diárias. Tem o Zakat, que é o terceiro pilar do Islã, que eles têm que fazer uma doação equivalente ao dízimo dos cristãos, só que é uma vez ao ano, equivalente a 2,5% da renda anual do muçulmano que tiver condição de doar. Tem o quarto pilar do Islã, que é o mês do Ramadã, que é o jejum, né? É o 9º mês do calendário lunar, do calendário islâmico, que eles têm que fazer 1 mês de jejum obrigatório. E o quinto pilar do Islã é a Hajj, é a peregrinação à Meca, que todo muçulmano que tiver condição financeira deve fazer pelo menos uma vez na vida dele. Esses são os 5 pilares que sustentam a fé islâmica. Sim. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque muitas meninas aqui envolvidas até com indianos, porque aqui também a religião predominante é o hinduísmo, mas a segunda maior é o islamismo. Mas Sim. Quem segue o Islã, seja aqui na Índia, seja no Oriente Médio, na África, ou enfim, os mesmos princípios ou muda? Não, em qualquer lugar do mundo, ele tem que seguir o Alcorão, os preceitos islâmicos. O que muda, de repente, de um país que é adotado a Sharia, com relação ao Brasil, que é um Estado laico, é que os muçulmanos eles vão estar submetidos à Constituição brasileira, por exemplo, o americano, a britânica, enfim. E lá nas Arábias, vou te dar o exemplo de Catar, Arábia Saudita, que são teocracias, que a religião e o Estado não se separam. Então, as leis são baseadas no Alcorão, na religião muçulmana, que a gente chama lei Sharia, ou lei Sharia. E o que diferencia aqui para o Brasil é que eles, além de seguir a lei muçulmana, a lei islâmica, ele tem que seguir as leis do Brasil. Por exemplo, no Brasil não permite poligamia, bigamia, é crime no Brasil. Para o muçulmano se casar com 4 esposas, ele só vai conseguir casar com uma no civil. As outras não vão constar como esposas oficiais, porque a lei brasileira, o Código Civil brasileiro, não permite, até o momento, a pessoa viver em poligamia, bigamia. Já vamos aproveitar, porque eu também abri perguntas e o pessoal já me mandou várias perguntas. E já que você tocou nesse assunto, já vamos responder essa pergunta.
quantos, né? Quantas esposas um muçulmano pode ter e se isso ainda é aplicado hoje em dia? O muçulmano, um homem muçulmano, ele pode ter até 4 esposas consecutivas ao mesmo tempo. Se, por exemplo, ele resolve se separar da primeira ou da segunda, ele pode depois casar com outra e ficar com até 4 esposas. Isso desde que a lei do país que ele vive permite. O Brasil não permite, a Turquia, que também, apesar de ter a maioria da população muçulmana, é um estado laico igual ao Brasil. Então, na Turquia, você não consegue casar no civil com 4 esposas, você consegue casar com uma. Mas nas regiões mais remotas, ali perto do Kurdistão, o turco muitas vezes casa com mais de uma esposa. Mas aí a segunda em diante, ela está ilegal, de acordo com a lei turca. Mas o muçulmano, em países que é adotada a Sharia, ou que não tem um código civil baseado no modelo ocidental, aí ele pode ter 4 esposas. Na maioria dos países árabes, esse procedimento é adotado, né? São pouquíssimos países que eu acho que não seguem isso. Talvez, eu acho que a Síria também não é muito comum ter várias esposas. Isso é muito comum no Golfo, porque eles têm mais dinheiro, então eles têm... E além disso, o muçulmano ele precisa ter condição financeira de manter as 4 esposas. Se ele não tem condição, ele não pode ter as 4. Ele vai ter uma dos... quanto ele puder manter. Geralmente a gente vê a poligamia sendo aplicada nos países do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Kuwait. Por quê? Lá eles têm muito dinheiro, eles são muito ricos, então eles podem bancar várias esposas. Tem que tratar igualmente e ter condições financeiras para isso. Sim, tem que tratar com igualdade todas as esposas. Isso. E dentro do Islã nós temos aí 2 divisões, assim, as 2 maiores, não é? Explica pra gente que é os sunitas e os xiitas. Qual que é a diferença aí entre essa divisão e a outra? Assim, bem resumido, assim, bem superficial, o sunita é aquele cara que segue a Suná, né? Ali os ensinamentos, os hadiths, todos reunidos, e eles acreditam que o califa, né, o governante dos muçulmanos, deve ser escolhido pelos próprios muçulmanos. Agora, o xiita, de forma bem resumida, são aqueles que acreditam que o califa, que o governante dos muçulmanos, deve ser alguém que descenda do genro do profeta Muhammad, o Ali. Então, as pessoas que seguem o xiismo, elas acreditam que elas devem ser governadas ou comandadas por descendentes direto de Ali, que era um genro do profeta, e eles também acreditam na crença dos 12 imãs, né? Eles acreditam, por exemplo, na volta do imã Mahdi, que vai lutar com Jesus, que é o profeta Issa, no Amargedon contra o Dejjal. O Dejjal, na crença islâmica, é o anticristo. Então, isso que diferencia um pouco os muçulmanos xiitas dos muçulmanos sunitas. Mas isso é muito superficial. Isso é muito superficial. A gente tem que aprofundar mais, estudar mais. Para o pessoal entender assim, porque os sunitas são maioria, né? São 90%. Sim. E os xiitas são 10%, mas os xiitas são os mais radicais. Vem dessa ideia que ele é mais radical, mas, por exemplo, o xiismo da Síria, que é da família alauíta dos Bashar lá, que o pessoal fala muito mal deles, mas ele é tipo o ramo mais cosmopolita, mais aberto do Oriente Médio, salva aí as histórias que ele é ditador, que ele mata o próprio povo, mas você vê, a forma de governo da Síria é muito diferente dos outros países, porque é um estado laico. A Síria é um estado laico também. Então, a religião é separada do estado. E, por exemplo, o Irã é xiita. O Irã dá muita treta, né? Com muitas histórias, principalmente de crimes de honra e tal. E os países mais xiitas é Irã, e tem um pouquinho no Líbano também, ali na área que é comandada pelo Hezbollah, a família que governa a Síria, que são ramos do xiismo, né? E até o alauíta, que é um sub-ramo do xiismo ainda. Então, esses grupos ainda tem subdivisões, né? Então aí o pessoal tem. não vamos nem aprofundar.
Dentro do xiismo tem o alauíta e dentro do sunismo tem o wahhabi. O wahhabi é o ramo mais tradicional, mais literal, mais fundamentalista do Islã, que é o praticado na Arábia, no Catar, no Kuwait. Esse é o Islã, o wahhabista. Esse é o mais radical para nós ocidentais, né? O pessoal considera aí os sunitas, né? Sim. O pessoal considera os sunitas mais tranquilos, digamos assim. Deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta também que o pessoal mandou. Homem muçulmano, ele pode casar com uma mulher cristã? Pode. Um homem muçulmano pode casar com uma mulher cristã ou uma mulher judia. Que eles falam o povo do livro, o povo que segue a Bíblia, a Torá. Então, o muçulmano pode casar com a muçulmana, com a cristã e com a judia, sem precisar de conversão. Você não precisa se converter ao Islã para se casar com um muçulmano se você é cristã ou judia. Até essa conversão aí forçada, ela não é, ela é até o Alcorão Ela é não aceita anti-islâmico. esse tipo de coisa, né? Anti-islâmico. Você forçar a conversão é anti-islâmico. Mas muitos, porque assim, o Alcorão fala uma coisa, mas o país, as regras da família vai dizer outra. Cada um aplica ali da forma que lhe convém, né? Pega as partes, essa parte minha é conveniente, eu vou usar essa parte aqui não é tão boa, então a gente esquece essa. É tipo o que aconteceu com o Talibã, com o ISIS. Eles pegaram a parte do Islã que lhe favorece, né, na sua ideologia e esquece as outras partes. Então a gente tem que avaliar o todo. Sim, acontece também que muitas brasileiras, eu não sei se você recebe esses depoimentos, que até participou de uma conversão sem nem saber. Que ele simplesmente, ela chegou lá e que o cara fez ela se converter. Você tem alguma coisa assim? Acontece assim mesmo? Já ouvi alguns relatos que leva na mesquita e faz uma conversão sem explicar, sem a pessoa passar, vamos dizer, por um catecismo, né? Sem ela estudar a religião. Eu acho isso uma coisa muito antiética. A pessoa tem que ter noção do que ela está repetindo, do que ela está escrevendo, assinando embaixo. Eu acho antiético quem faz isso com as brasileiras. Fazerem elas professar Shahadá, se tornar muçulmanas sem que elas tenham noção do que elas estão repetindo, do que elas estão assinando. Isso, na minha opinião, é muito, muito antiético e também anti-islâmico, porque você não está dando à pessoa a oportunidade de escolher. Você está falando para ela repetir um monte de palavras numa língua que ela não domina. Então, se você vai fazer um casamento fora, por favor, contrate um tradutor. Eu acho que em alguns países é obrigatório, lá no momento de assinar os documentos, você ter um tradutor que vai falar para você, olha, você está assinando isso, você tem que repetir essas palavras, isso significa isso, para a pessoa ter ciência do que ela está repetindo, do que ela está se comprometendo. Né? Então, a gente tem que ter bom senso e cuidado. Isso é muito sério, porque também tem muitas mulheres que acreditam que ela vai fazer a conversão, mas é só ali no momento do casamento e que depois ela vai continuar da mesma forma que ela era antes. Ela não entende que o islamismo é um modo de vida e que tem regras para tudo. Então, elas acreditam que vai continuar com o mesmo posicionamento que ela tinha antes. Assim, o que você diz assim para essas meninas que pensam dessa forma? Porque acham que o muçulmano como que elas falam? Ele é moderno, Joyce. Eu escuto muito isso. Ele é moderno. Não pode confundir o jeito dele se vestir moderninho, se ele bebe, se ele vai na balada, com ser moderno. Isso é uma casca. Muitas vezes, para conquistar a estrangeira, para não chocar logo de cara, ou é o jeito que ele queria ser, mas não tem coragem de assumir para a família, assume só para você. Mas quando o casal
assume o compromisso e vai morar perto da família, aí ele vai querer que você se comporte exatamente do jeito que a família espera. É o que a gente chama de arabenização. Ele vai fazer você se arabenizar, apagar a sua cultura, o seu jeito de ser, para se adequar a dele, aquilo que ele acha que é o melhor. Porque às vezes ele só conhece aquele modo de vida e para ele aquele é o certo. Mas isso tem que ser conversado. Até onde você aguenta ir? Né? Qual é o seu limite? Para algumas pessoas, ir para o Afeganistão e usar burca tá ok. Para mim não está. Eu não quero. Eu ia me tropeçar toda hora naquele negócio, porque eu não ia conseguir enxergar, respirar. Mas se você acha ok, vai lá e faz a experiência. Você tem que conhecer o seu limite. Até onde você consegue ir. E não se prender só porque ele anda de camisetinha bonitinha, todo moderninho. Não. Convivendo com ele que você vai perceber se ele defende pautas progressistas, principalmente referente ao direito das mulheres, de outras minorias, ou se aquilo é só, sabe, como eles dizem, por fora bela viola, por dentro pão burulento, por dentro ele é aquele cara conservador, ortodoxo demais. Isso, a internet, quando a gente está morando só pela internet, você não consegue perceber isso. É você indo lá, convivendo com ele, com a família dele, com os amigos, que você vai perceber quem é, de fato, a pessoa que você está se relacionando. Porque pela internet é muito fácil fingir ser moderno. Ir lá na balada, tirar uma foto com uma bebidinha, tirando onda, fumando narguilé. Isso não é ser moderno. Não é só isso. Isso é só uma casca. Isso a gente vê muito na Turquia, né? Você chega na Turquia, os meninos estão todos vestidos desse jeito. Parece europeuzinho, italianinho. Mas é só por fora. Só por fora, é só a aparência. Por dentro Isso, ele pensa do mesmo jeito da época do sultão. Isso, aqui na Índia eu recebo muito essas mensagens. Joyce, ele é muçulmano, mas ele é moderno. Então, calma lá, né, mulherada? Então, vamos falar para elas, tá bom, se ela tá querendo se envolver nisso, ela aceitou a conversão lá, porque é o que a maioria das famílias propõe. Para você casar, você vai ter que se converter e aí a mulher apaixonada acaba se convertendo. Então, o que ela vai ter que mudar? O que já começa? Pelo nome, a vestimenta, a alimentação. O que as regrinhas assim básicas que ela vai ter que seguir? Primeiro, eu acho que choca mais, tipo assim, é a diferença de gêneros que você não percebe no Brasil. A gente vai fazer um recorte aqui. Salvo as exceções, quando você estiver morando lá, quando ele receber os amigos, você não vai ficar perto dele. Ele vai te mandar ir para o quarto. Ou ele vai tirar todas as suas fotos da rede social. Ou vai limitar, vai ser tipo o sensor das suas redes sociais. Ele vai dizer com quem que você deve falar, geralmente só com os amigos dele ou com os parentes dele. Não vai querer que você tenha conversa com amigos homens, que você desfaça as suas amizades com os meninos, vai querer regular as suas roupas, o seu comportamento. Se você ri muito, se você é expansiva, eles costumam não ver isso com bons olhos. Eles querem a menina, né, comportadinha, igual uma princesinha, porque ele não quer que você chame atenção. Então ele vai te podar, sabe? Cortar as suas asinhas. Talvez não de uma vez só para te chocar, mas aos poucos ele vai falar, coloque esse lenço, não saia com essa calça, não usa mais saia. Ele vai inventar um monte de coisa. Você pode ficar com insolação, ou tem um mosquito aqui que vai picar suas pernas. Ele vai inventar vários artifícios para ir te moldando aos poucos. Até você perceber, olhar no espelho, tipo, não sou mais eu me tornei uma outra pessoa. Para me adequar ao projeto dele de vida, sendo que ele não vai mudar nada, ele vai continuar sendo exatamente o mesmo que ele é. Você que vai ter que se adequar a ele. A questão é, você quer isso para sua vida? Você quer ser podada? Quer que alguém te coloque numa forminha para você caber num molde? Essa é a questão. Algumas questões que ela perguntou aqui da vestimenta mesmo, focada nisso. Isso depende também do país que ela vai viver, né? Por exemplo, países que é obrigatório o uso do dress code islâmico,
atualmente é Afeganistão e Irã. Lá você tem que usar hijab. Antigamente era na Arábia, só que a Arábia vem passando por um processo de modernização e essas regras estão mais flexíveis para as ocidentais. Mas o que permanece até hoje é o Irã e Afeganistão. Mas se você for se relacionar com uma família muito, muito conservadora, muito tradicional, existe a possibilidade muito grande deles te obrigarem a usar hijab. Mesmo que a religião diga não pode obrigar, mas às vezes, gente, o que acontece? Os costumes deles são mais fortes que a religião. Esses costumes, a gente tem que lembrar que o Brasil tem 520 anos. As histórias de vida do Oriente é mais de 4.000 anos. Então, esse povo vive desse jeito há 4.000 anos. O nosso país é um país muito jovem, a nossa cultura é muito jovem, mas deles não. Esses costumes, eles precedem o Islã. O Islã é de 600 depois de Cristo, tem aí 1.400 anos. Mas os costumes tribais, misóginos deles, né, remontam a 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Lá é o berço da civilização humana, o Oriente Médio. Então, está enraizado neles, sabe? Está no DNA deles. É diferente de um país jovem como o Brasil. É. E questão sobre alimentação. O que são as restrições dele, o que o Alcorão diz? Os muçulmanos, eles seguem o código halal de alimentação, que inclui não consumir porco nem derivados de porco. Então, você não vai se alimentar de cortes suínos, como uma bistequinha, uma costelinha, nem presunto, nem bacon, nem linguiça. Nada que contenha porco. Nada, nada. Até geleia, tipo aquelas geleias de mocotó, gelatina, eles só comem se for de origem vegetal, de algas, de agar-agar, porque mesmo que use esse tutano de boi, pode ter no meio tutano de porco. Então, pelo sim, pelo não, eles preferem não comer nem isso. E álcool. Álcool é proibido, ingerir o álcool ou alimentos que contenham álcool. Por exemplo, no Brasil, para fazer pastel, muita gente coloca cachaça na massa. Tem bombons, sobremesas que tem licores, licores de cereja, licores de... Como é o nome daquele negócio, gente? Vai me fugir a cabeça. Um outro licor que sempre vem em bombom. É rum, né? Rum, não pode comer nada que tenha traços de álcool, não pode consumir. Eles podem consumir qualquer tipo de carne, exceto porco. Todos os animais aquáticos são liberados, porque já que eles vivem na água, eles são considerados halal, são limpos, né? Então, peixes, crustáceos, está liberado. E também não pode comer aves de rapina, tipo gavião, urubu, nada disso pode comer. Esse tipo de caça, fazão, nada, nenhum bicho que seja ave de rapina. Isso também eles não podem comer. Bastante coisa. E aqui também ela está perguntando se ele já foi casado, se pode casar novamente, né, no caso divorciados, e se ele é viúvo, se ele pode casar novamente. Se ele, partindo do princípio que o muçulmano ele pode ter 4 esposas, se ele fica viúvo de um, ele separa, se divorcia de outro, ele pode contrair um novo matrimônio, até ter 4 esposas consecutivas ao mesmo tempo. Se ele se divorcia ou ela morre, ele pode casar mais uma vez, desde que não ultrapasse o limite de 4 esposas consecutivas. Deixa eu só um minuto, deixa eu abrir a porta aqui. Eu acho que a minha internet está falhando. I keep the door open. Quente aqui. Ó. Voltei. A minha internet estava cortando. Vou deixar a porta aberta. Eu sentei aqui na sala, bem perto do roteador, para não ter oscilação, porque se eu ficar no quarto, alguma coisa, a internet oscila muito. E a questão do dote.
o dote... Você tá me ouvindo? Tô. Deu uma leve travada, mas agora eu voltei a ouvir. Isso. Eu tô falando, essa internet tá travando. Eu tô te ouvindo e te vendo tranquilo. Então tá bom. Bem, A questão aqui, a pergunta é, a questão do dote, como que funciona aí nos muçulmanos? E ela tá perguntando aqui, a estrangeira recebe dote? o dote, ele é um presente que é dado à noiva, não é para a família da noiva, é para a noiva, é uma garantia para a noiva. Então, ele é negociado entre as famílias, geralmente entre o noivo e o pai da noiva, a mãe da noiva, um valor, né, que pode ser desde joias, carro, né? Vamos falar do povo das monarquias, o povo rico ali. É joias, é carro importado, é apartamento. Nos países mais simples, o cara tem que juntar um dinheirinho, às vezes a família ajuda, ele tem que dar, tipo, para ela montar o enxoval da casa dela, comprar cortina, essas coisas de menina, ou uma poupança que vai ficar lá para ela ter uma garantia. Se acontecer alguma coisa, ela tem uma reserva. Então, isso é negociado de acordo com o noivo pode oferecer e se a família acha que aquele valor está ok. Muitas vezes, se não chega-se a um acordo com o valor do dote, não há casamento. Se a família acha que ela merece receber um dote maior e o rapaz não quer, ou ele não tem condição financeira de dar aquele dote, muitas vezes o casamento não acontece. A estrangeira tem direito ao dote, sim. Só que a maioria não recebe, a maioria coloca lá no contrato de casamento um valor simbólico. Muitas brasileiras, eles até preferem muitas vezes casar com brasileiras, porque não precisa pagar o dote. Porque a brasileira, vou me casar por amor, eu tenho emprego, eu tenho dinheiro, não preciso receber dote, coisa nenhuma. Então, para eles é até mais vantajoso financeiramente, porque eles não precisam pagar o dote. Que muitas vezes são valores altos, né? Dependendo da noiva. Se é uma noiva muito bonita, se é uma noiva que estudou fora do país. Então, aí vamos colocar o preço da noiva, né? Isso aqui é uma Sim. simbologia para a gente entender. Então, depende da classe social da moça, se ela é muito bonita, se ela tem estudo, se ela fala idiomas. Então, isso é um ranking, né, do valor do dote dela. Então, se o rapaz puder pagar, vai ter casamento. Entendi. E agora aqui tem umas perguntas picantes. Ah, mais uma coisa. No Islã, quem paga o dote é o homem, né? Na Índia é a mulher, né? No Islã é o Isso. homem que paga o dote, tá, gente? Não é para vocês pagar dote, não, porque tem No muito hinduísmo, sim. espertinho aí. No hinduísmo é os homens que recebem. No Islã Exatamente. são as mulheres que recebem. Isso. Essa é uma dúvida, assim, que eu recebo bastante, mas para os que são muçulmanos, é o homem que tem que dar para a mulher. E Isso. para os hindus, é a mulher que tem que pagar para o Tem que homem. dar o dote. E para o homem, isso. É. E aqui nas perguntas, né, gente? Tem umas perguntas aqui, o pessoal perguntando sobre. Porque no Islã tem normas até para você fazer sexo. Sim. Então, a menina aqui perguntou se é proibido fazer sexo oral. E se a mulher ela tem satisfação sexual. Isso aí já é umas perguntas bem. Sim. Mas A vamos mulher assim falar de muçulmana. acordo com o Alcorão, né? O que eles dizem Tá. aí sobre as regrinhas sexuais, que eu recebi isso, a menina, né, quer saber as normas sexuais que eles seguem. Tá. A mulher muçulmana, ela pode até, inclusive, pedir o divórcio se ela não tem satisfação sexual com o esposo dela. Do meu conhecimento, a única prática que é proibida no Islã é sexo anal. Isso é proibido para todas as vertentes do Islã. E a mulher muçulmana tem, sim, o direito ao seu prazer sexual, e se o marido não está comparecendo, ela pode pedir divórcio. Tem algumas práticas que tem que ter uma oração antes da relação, eles têm que tomar um banho completo, que inclui lavar a cabeça,
após a relação sexual. Se ele tem mais de uma esposa, normalmente ele tem que dividir os dias dele da semana para cada esposa, de forma igualitária. E aqui? Hã? Apareceu para mim que tinha travado. E ele tem que dividir o tempo dele, né, os dias dele com as esposas, de forma igualitária. Todo mundo tem que ter direito a ficar com o Habib dela lá, no seu dia certinho. Cada um tem que dividir os seus dias aí, né? Então, assim, não pode fazer sexo anal, sexo oral, então, tá liberado. As posições também estão liberadas, desde que seja pela vagina. Sim. E também não pode fazer com a mulher menstruada, certo? Também não. Com a mulher Ela menstruada também não. E não. o homem também pode fazer coito interrompido, né? Sim. Que ele pode. Mas isso também tem que ser com a permissão da mulher. Se ela quer sentir mais prazer e se ela também quer ter filhos. Tem que ser uma coisa negociada. Então, tudo isso tá no Alcorão. O acordo do casal. Tá no Alcorão. É o acordo entre... Isso. E após as relações tem que tomar banho. Isso também está no Alcorão, que é o banho completo. Isso, tem que fazer o banho lá completo. E antes de iniciar, igual você falou, tem que fazer aí a oração, né? Tá travando ou você tá ouvindo? Para mim parece que tá travando. Não sei, acho que as pessoas estão mandando direct e tá travando. Isso. Na verdade eu até pesquisei aqui a frase aqui que tem que falar, ó. Que tem que falar antes de iniciar a relação. Que em nome de Alá, Alá mantenha-nos longe do Satã e mantenha o Satã longe que o Senhor nos conceder, que vai ser as crianças, né? Só que eles falam isso aí em árabe, né, gente? Isso aqui é a tradução literal. Sim. Então tem que falar todas as vezes antes de iniciar a relação, tem que fazer aí todas essas práticas. Respondendo aí a curiosidade das meninas que mandaram essas perguntas. E agora vamos falar dos golpes. Os golpes online que você, até hoje, você publica sobre lá o golpe do Sheik, o Sheik de Dubai. Esse golpe até hoje ainda ele é aplicado? É o mais. No momento, o maior índice de golpe é usando o nome do príncipe herdeiro de Dubai, que é o Sheik Fahd, o Sheik Hamdan. Então, teve uma época que eram os máfia nigeriana, era o pessoal do norte da África, se passando por militar, por engenheiro, mas agora o maior índice de golpes é usando o príncipe de Dubai. Tem 3 modalidades para vocês ficarem atentos. A primeira é que uma pessoa vai te abordar, principalmente se você segue perfis dos Emirados Árabes Unidos, da monarquia, dizendo que por um valor X, esse valor é variável, a pessoa pode receber um cartão membership para fazer parte da monarquia ou ter acesso à monarquia. Isso é mentira, isso não existe. O segundo é pedindo dinheiro para uma fundação, um orfanato do Sheik na África. O Sheik de Dubai é um dos homens mais ricos do mundo. Ele não precisa de dinheiro de ninguém para bancar as caridades dele. E muito menos ele vai estar na internet pedindo dinheiro. Se ele for fazer algum fundo, alguma coisa, ele vai fazer um evento em Dubai, enfim. Ele não vai estar na internet te pedindo dinheiro para o orfanato dele na África. E o terceiro é a pessoa se passando, de fato, pelo sheik e dizendo que está apaixonada pela brasileira. A gente tem fatos reais, verídicos, de pessoas que foram para os Emirados Árabes Unidos, achando que estavam conversando com o sheik de Dubai, tanto o sheik pai como o sheik filho, e quando chegaram lá, foram roubadas, foram sequestradas, levadas para aquela favela que tem lá em Dubai, teve todo o seu dinheiro, mala, tudo roubado,
porque eram pessoas que estavam se passando pelo sheik. Só que eu não entendo como é que as pessoas não fazem videochamadas. Cara, se é o sheik de Dubai, você não precisa vender nada para poder ir visitá-lo. Ele vai mandar um jatinho. Também. A gente Mas tem que desconfiar. Ele vai te mandar um jatinho para te buscar. A situação aí dessa família aí, esse pessoal já é tudo casado, já tá tudo estruturado, como é que é? Então, o sheik aparentemente casou agora, né? Tem um rumor que ele se casou em 2019, que ele se divorciou, que a esposa está grávida. Mas eles são muito, assim, fechados nesse sentido, né? Eles não expõem muito. Aparentemente foi um casamento triplo do sheik de Dubai, o sheik herdeiro, quando a gente fala sheik de Dubai, é o príncipe Hamdan com mais 2 irmãos dele. E tem na internet um vídeo do casamento, mas no Golfo Pérsico, normalmente, os casamentos são separados. Tem uma festa só para os homens e uma festa só para as mulheres. Então, a festa que está na internet é as dos homens. O pessoal manda mensagem, cadê as mulheres? Elas tiveram uma festa separada com a noiva, com a família da noiva, as mulheres, né, e com as amigas. O sheik e o marido, ele vai lá buscar a noiva no final da festa. E, gente, tenha muito cuidado, tá? Não acredite nessa história que o sheik quer namorar com vocês, quer casar com vocês, porque é fake, tá? A gente está falando de uma pessoa muito, muito rica, muito, muito, muito importante, que ele tem muita... É só ele fazer assim, ó, aparece 100 princesas querendo casar com ele. A gente tem que ter um pouco de bom senso. Não acreditar em historinha de sheik que quer casar com a gente, não. Exatamente. E o que mais, fora esses golpes, o que exatamente esses homens querem com as brasileiras? O que eles estão, assim, procurando mais neste universo aí dos golpes? O que eles querem exatamente? O que você observa? Eu acho que tem 3 categorias. Um é o scammer raiz, ele quer dinheiro. Ele vai inventar uma história para você fazer a transferência bancária para ele. Ele quer dinheiro, só isso. O outro, ele quer fazer você se envolver porque ele quer explorar a sua imagem. São os famosos nudes, o sexo virtual que o pessoal faz e eles gravam e depois eles vão colocar isso em sites de pornografia. Ele vai ser o seu cafetão virtual. Ok. E o terceiro é o cara que quer casar para conseguir um visto. Tá? Os países árabes, os países do Oriente Médio, com exceção dos países do Golfo, que são países ricos, os rapazes estão lá, principalmente depois da Primavera Árabe, eles não conseguem colocação no mercado de trabalho, os salários são muito, muito, muito baixos. Então, qual é a alternativa para esse cara? Ir para o exterior e fazer a vida dele. O passaporte de um iraquiano, o passaporte de um sírio, são os dos mais desvalorizados do mundo. Eles não conseguem visto, sei lá, nem para o país vizinho. Como é que ele sai de lá? Através do casamento com uma estrangeira, que é muitas vezes feito por procuração. A menina nunca foi lá, ele nunca veio aqui, e é feito um casamento por videoconferência, e depois disso ele passa a ter direito ao visto Viper, o visto de reunião familiar, e ele consegue vir para o Brasil. E é o que ele queria, sair do país dele sendo patrocinado por uma estrangeira. As brasileiras, muitas elas não têm noção do quanto o passaporte brasileiro é um passaporte forte, é um dos mais requisitados no mundo para fazer todos os tipos, né, de golpes e assim, o pessoal tá de olho no passaporte da brasileira, mas elas não têm essa noção. Um passaporte brasileiro, ele vale no mercado clandestino até 60 mil reais, porque brasileiro, ele não tem uma cara específica. O chinês tem, né? O oriental, ele tem aquela carinha de japonesinho, de chinesinho e tal. O brasileiro não. Você tem brasileiro branco, negro, indígena, asiático, misturado. Então, qualquer pessoa se passa por brasileiro. Há uma história que o Osama Bin Laden, antes de ser capturado, ele viajava ao mundo
com passaporte brasileiro, passaporte que foi roubado, porque qualquer um se passa brasileiro. Qualquer pessoa, se você for na rua, você acha brasileiro de tudo quanto é jeito, de tudo que é cor, tipo de cabelo, cor de cabelo. Então, o brasileiro não tem cara. Então, a priori, qualquer pessoa do mundo pode ser um brasileiro. Então, ele consegue, né, se movimentar usando o passaporte brasileiro pelo mundo afora. Entra na Europa sem visto, né? E ganha o mundo. Exatamente. E apesar de tantos avisos, tem assim o seu canal, tem o meu canal e tantos outros canais aí avisando, muitas informações hoje em dia você pode ter pela internet, mas ainda continua acontecendo e a cada dia parece que está aumentando. E agora aí nessa quarentena parece que está mais ainda. O que você acha que, assim, apesar de tantos avisos, ainda a mulherada continua caindo nesses golpes? Eu acho que é pelo seguinte, a pessoa acha que com ela vai ser diferente. Com todo mundo deu errado, por sei lá quais motivos, mas a pessoa acha que com ela vai ser diferente. Que ela tem superpoderes, que ela é muito foda. Então com ela não vai acontecer nada disso, mesmo que ela esteja namorando com um cara do Iraque, que mora lá no Kurdistão. Ela acha que comigo não vai acontecer nada demais, comigo vai dar tudo certo. Então é tipo falta de senso, de planejar, de conhecer. Às vezes a pessoa não abre nem o Google Maps para saber onde o cara mora. Às vezes me fala, meu Habib é paquistanês. Primeiro, o paquistanês não é árabe, então não pode ser Habib. Então a pessoa não sabe nem a diferença entre um árabe e um paquistanês. Um árabe e um turco. São povos diferentes, falam línguas diferentes, têm cultura diferente. E quando a gente faz esses avisos aqui, a pessoa acha que a gente já tem até 3. Mal amada, amargurada e frustrada. Né? São os adjetivos que eles dão pra gente, sendo que a gente quer alertar para que a pessoa entre nesse mundo, entre nesse universo, munida de todas as informações para minimizar os riscos de ser mais uma vítima de golpista da internet. Mas a pessoa, ela não quer acreditar. Né? Eu sempre faço vídeo pensando que aquelas pessoas que querem ter informação, elas vão achar. As que não querem, a gente pode desenhar, explicar o desenho, fazer em 3D que a pessoa não vai querer entender. Então, não sei o que a gente fazer. Só lavagem cerebral? Não sei. Implantar o chip na cabeça dela. Não sei. Porque eu vejo que o perfil, né? O perfil dessas mulheres, muitas vezes, são mulheres que já passaram por relacionamentos que não deram certo, né? Com vários brasileiros. São mulheres divorciadas, que já têm filhos. Então, muitas das vezes, elas acham que não tem nada a perder. Eu vejo muito isso, que elas acham, elas criaram assim uma ilusão naquilo, já estão aí há anos falando com essas pessoas, e elas acham que elas não têm nada a perder e que eu vou lá pagar para ver. Só que, assim, se jogar, elas se jogam simplesmente sem, igual você falou, sem um mínimo de pesquisa, de preparo. E aí chega lá, muitas ainda vai para casa do cara, né? E aí começa como incapaz, a pessoa que não consegue ter uma visão do que está acontecendo. Eu escolho uma ilusão e vou seguir, mesmo que a razão é o contrário. Eu quero seguir aquele modelo e eu vou até o fim, mesmo que tudo esteja dando ao contrário, eu quero seguir aquilo. Eu conheci um árabe, ele está me pedindo dinheiro, mas a pessoa pôs na cabeça que ele é um príncipe, ela vai mandar dinheiro, porque essa situação está satisfazendo o sonho dela, a ilusão dela. Ela não consegue dissociar que o sonho dela é diferente da realidade. Então, não adianta a gente querer mostrar a realidade que ela não quer ver, ela quer viver o sonho. Ela vai parar no Iraque, ela vai parar no Kurdistão, vai. Porque é o sonho que ela bolou ali do ideal de relacionamento
perfeito com árabe, e mesmo que o cara esteja muito longe de ser perfeito, mas ela não quer ver, ela quer ficar naquela bolha. E ela vai para qualquer lugar do mundo, porque ela não consegue raciocinar. E o que eu vejo é que sempre são os mesmos padrões que se repetem. Você pode mudar uma Sim. coisa ali ou outra, mas a história no fim é o mesmo. Ele era o príncipe no início, que fazia vários galanteios, que era romântico. Aí chega lá, o cara se transforma, começa a ser um agressor verbal, físico, começa a descer porrada nela, começa a abusar dela sexualmente e fazer ela de empregada, fazer ela cuidar da família dele, da mãe, ser babá dele. É sempre a mesma coisa que acontece. A pessoa não consegue perceber que está nisso. Ela não consegue. Pra gente, olhando de fora, mas como assim ela não percebe isso? Essa pessoa não percebe. Ela está vivendo uma ilusão tão grande. Eu não sou da área de psicologia, sou da área de biologia, mas a pessoa meio que cria um mundo paralelo ali, e, tipo, ela solta da realidade e vive na fantasia. Isso é muito, 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 muito bizarro. E essas pessoas você pode falar o quanto quiser, que não vai surtir efeito algum, porque ela está dissociada da realidade. Então, é um caso muito difícil que só com um psicólogo para tratar isso. Ela voltar para a realidade. E elas, assim, elas se jogam e muitas estão pagando um preço muito alto com a própria vida. Algumas ainda voltam para contar, só que aí já está um trauma muito grande. Sempre, assim, vai ficar pela vida inteira. E outras perdem a vida aí nessa aventura. Chega lá, elas perdem a liberdade, perdem a vida e aí sim começam a valorizar a vida que elas achavam que, eu vou pagar para ver. A minha vida não tá com nada. Vou lá para ver o que dá. Eu escuto muito isso. Vou ver eu quero o que pagar para dá. ver, eu quero pagar para ver. Eu já escutei isso. Eu quero pagar para ver. E às vezes o preço é a própria vida. A própria vida. E traumas que dificilmente serão tratados sem uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, gastando muito dinheiro. Então, quando a pessoa não tem nada mais para perder, ela acaba perdendo a vida, a dignidade dela. Eu soube de um caso, tem 1 mês e meio, uma mulher que ela foi para o Egito encontrar com um namorado virtual. Chegou lá, ele levou ela para um cantão e ela foi estuprada por quase 1 mês por ele mais alguns amigos. Ela só conseguiu sair do cativeiro porque um desses caras, né, alguma coisa pesou na consciência dele, que ele devolveu o passaporte para ela, ela voltou com a roupa do corpo. E ele postou essas agressões sexuais na internet. O pior disso, na internet. Então, a gente tem que confiar desconfiando, até que você, de fato, conheça o caráter da pessoa. Não tem como saber o caráter da pessoa só pela internet, porque aqui eu posso fingir ser qualquer coisa. Eu posso vestir um personagem e dizer exatamente o que você quer ouvir, porque eles usam muito gatilhos mentais. A pessoa solta um assunto, ele pega uma carência dela, ele vai trabalhar ali em cima, porque esses caras são espertos. São espertos, porque eles vivem disso. Exatamente. Eles vão trabalhar em você de uma forma que vocês não têm noção. Do poder de persuasão que esses caras têm. Eles têm um poder assim, de persuasão que eles estudam neurociência mesmo. Pro mal, mas estudam. Como eu até comentei aqui antes, né? Agora com a quarentena, o pessoal... Nossa, a nossa live já deu 1 hora. Tá falando que vai acabar. Tem que salvar, senão ela não fica salva. E depois tem como eu voltar? É porque ela vai aparecer salvar ou excluir. Se você não salvar, a live não vai para os stories. Ela tem que salvar para ela ir para o IGTV. Senão você perde a live. Eu vou